Eu quero voltar a falar sobre eleições municipais e também trazer para vocês o avanço da direita no Congresso Nacional que impulsionou agora as candidaturas nessas eleições. Pode manter na câmera aberta porque a gente tem alguns dados aqui para trazer para os nossos telespectadores e também para quem nos ouve. Eu vou citando esses números para a gente colocar. Pode jogar na tela. Se a gente olhar para as candidaturas de centro, centro-esquerda, centro-direita, a gente teve uma redução nas indicações para a prefeitura deste ano e também para os candidatos às eleições municipais como um todo. Em 2020, o centro tinha 201 candidatos. Caiu para 166.535 agora em 2024. A gente está falando de uma redução de 17%. Aquele campo da centro-esquerda, que tinha 124.877 candidatos lá em 2020, agora tem 111.485, redução de 10%. Na centro-direita, esse número passou de pouco mais de 116 mil para 110 mil, queda de 5,11%. Agora vejam um movimento completamente contrário quando a gente fala dos partidos de direita, que lá em 2020 tinham 41 mil candidatos, agora tem 59.257, aumento de mais de 40%. E a esquerda também teve ali de 14 para 15, aumento de 10%. Mas vejam a diferença aqui. O quanto o centro ele foi perdendo um pouco essa aceleração ao ponto em que a direita mesmo, aqueles que se colocam como candidatos de direita, tiveram um aumento intenso. E isso indica de alguma forma que esses partidos estão vislumbrando nessas pessoas a possibilidade de candidaturas que sejam vencedoras. E por isso a gente tem cada vez mais investimento nesses candidatos. Como é que você vê esse movimento, Gustavo Segré? Primeiro devemos observar, Evandro, que esse aumento de 10% da esquerda não reflete no PT. É mais do PSOL e do PT. Sim. Mas não me parece que seja mudança no Congresso que tenha alavancado isso. Me parece que mais é uma oferta maior de candidatos que se enxergam com ideias conservadoras, liberais na economia. Sim. E por isso essa migração para candidatos da direita. O centro está ficando morno, está ficando dizendo eu não sou um nem sou o outro, não apoio um, não apoio outro, e o eleitor, a sociedade está claramente polarizada por inúmeras situações. Mas fica muito claro que já não quer esse café com leite. Ou vai por uma questão que queima, ou vai por uma questão que esfria. Mas não esse meio termo dizendo, bom, estamos vendo, não. Está tomando posição. O crescimento da direita me parece mais que tem com as propostas e com alguma falha, obviamente, na questão da esquerda, seja na narrativa, seja nas questões que são relativas e que a população não enxerga como relativas. O discurso do presidente me parece que também não ajuda, a representatividade do país lá fora, que não está sendo feita como deveria ser, e o eleitor não é burro. E você, Piperno, o que acha que vem desse movimento? Eu vi que, em partes, você concorda aqui com o Gustavo Segré. Em parte, elas em grande parte, sim. Estava indo bem. No final, a representatividade do presidente, está aí o Macron, que ele disse hoje, que vai na contramão disso. Mas, enfim, brincadeiras à parte, esse diagnóstico ele está correto e é um diagnóstico parecido com o que acontece no mundo todo, principalmente no que diz respeito ao centro e também à direita e à esquerda moderadas. Isso, como eu repeti inúmeras vezes aqui. A direita e a esquerda moderados estão sendo atropelados no mundo todo. Então, por exemplo, nessa última eleição lá para o parlamento francês, o bloco mais votado foi o da esquerda, mais parecido com uma esquerda PSOL. Não era uma esquerda, digamos, alinhada com o PT. O Partido Socialista Francês, que de todos os partidos franceses é o mais parecido com o PT, ele foi aniquilado na última eleição presidencial. Ele não teve nem 2%. Agora melhorou um pouquinho nessa última, mas ele vive... Só que agora ele se coloca a reboque aí do França Insubmissa, né? Que é o partido mais à esquerda que vai tomando a liderança nesse segmento. Aqui no Brasil, já são várias as cidades importantes em que a gente vê um protagonismo do PSOL em relação ao PT. Não vou nem falar em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem candidato PT. Em Belém, não tem candidato PT. São várias as metrópoles, são várias as grandes cidades em que o PT perdeu, sim, esse protagonismo no campo da esquerda. Veja, ontem, vendo aí algumas notícias sobre a eleição
para a Prefeitura de Santos. A candidata do PT em Santos é a Thelma, que se elegeu prefeita em 1988. Naquele tempo, o Lula nem tinha sido candidato a presidente ainda. E foi na mesma eleição que a Erundina ganhou aqui em São Paulo, aí se brincava, olha, Thelma e Luiz, então é alusão, o filme lançado lá naquele momento. Então, onde está a renovação? Agora, o PSOL e outras forças, eles estão, sim, procurando trazer algo novo. Então, isso também está impactando na capilaridade pelo país todo. Ô Zé, tenho 2 minutinhos para você. Qual que é a tua avaliação? Primeiro, eu queria dizer sobre as candidaturas atuais. Elas equilibraram de novo o conceito da política, né, e a renovação. Eu fico impressionado que eu olho assim e não vejo mais aqueles figurões tradicionais da política, ou filhos deles, né, que era muito tradicional também o filho ser candidato, a mulher quando o marido não podia, e era essa estrutura. Agora não. A mulher é candidata porque ela é candidata, em nome dela, não porque ela é mulher de alguém, né? E apareceram novos nomes. A gente vê, por exemplo, esse quadro aí da política de São Paulo e descobre que o único que é antigo é José Aníbal, vice do Datena. Todos os outros representam a renovação. E está assim em Belo Horizonte, está assim também em Salvador, em todas as capitais. Eu acho isso muito importante. Quando chegaram aqui os deputados, é normal a gente conversar com os deputados e é aquele momento muito difícil. É você conversar com um deputado que era sua fonte, seu amigo ali do dia a dia e falar, deputado, eu lamento muito, o senhor não foi eleito, o que aconteceu? A resposta é sempre a mesma, faltou votos, né? A obviedade. O que aconteceu, deputado? O senhor não foi reeleito, faltou votos, né? Então, nessas conversas, os deputados me diziam, assim, que chegavam nos municípios e que todos perguntavam, mas você está com o Lula ou com o Bolsonaro? Ah, não, eu acho bom... Não, mas é Lula ou Bolsonaro? Ah, não, sabe como é que é? Eu acho que o centro é o melhor. Mas é Lula ou Bolsonaro? Era assim. Então, os que se identificaram com o presidente Lula, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaram melhor nesta legislatura que está em andamento, né? Não havia outra posição. Não havia outra posição. E todos estão achando agora... E eu conheço deputado que usou, inclusive, inteligência artificial, com cruzamento de pesquisas e tal. Eles acham que está acabando isso, essa polarização. Mas eu desconfio que não está, não. O que você acha, Gani? Não, a polarização não está acabando de jeito nenhum. Prova disso é a eleição de 2018 e 2022. Né? 2022, Lula e Bolsonaro numa eleição extremamente apertada. Então o quadro reflete exatamente isso, não só no Brasil, como no mundo também. O morno vai perdendo espaço. Aliás, a própria Bíblia, né, não gosta também do morno. O PSDB é o morno, né? E o PSDB está minguando. Agora, esse crescimento da direita, o que me chama a atenção é que talvez a direita esteja comunicando melhor com a população na resolução de problemas mais concretos. No passado, esse lugar era da esquerda tradicional. Inclusive, essa esquerda tradicional, mais marxista, faz críticas a essa nova esquerda mais ligada a costumes, mais identitária. A direita talvez esteja mais preocupada com problemas reais da população, transporte, saúde, segurança pública, economia e não tanto com pautas de costume. Lá atrás, a esquerda também, a velha esquerda, também se preocupava com problemas reais, com a política, com problemas econômicos e ela foi perdendo espaço para essa nova esquerda que se conecta mais com os mais jovens, com temas relacionados a costume, como aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero, etc. Olha aí, Gani hoje partindo do profano ao sagrado, assim, no mesmo bloco. Começou falando de, né, sendo impactado aí por questões, né, tal, agora falou da Bíblia que não gosta do morno, enfim.